E, especialmente, foi aqui lembrado há pouco, a questão das ações feitas em torno dos 147%, que nós iniciamos lá no Rio de Janeiro, ações judiciais que culminou depois na consagração do direito dos aposentados brasileiros em não ser garfados no governo Collor por aquela desconsideração ao desconto dos 147%. Mas foram inúmeras lutas que estivemos juntos. E agora, nesses dias atuais, eu até cheguei a mencionar ontem aqui, que a gente não esperava chegar, a gente não esperava nessa altura da vida e das nossas lutas, chegar ao Brasil de hoje, que nós estamos chegando e assistindo, vir aqui dialogar com os amigos da Comap sobre as lutas sociais do povo brasileiro e a luta essencialmente nacional hoje em defesa da Previdência Nacional, da Previdência Social, é realmente uma coisa importante que eu faço com alegria e experimento uma felicidade pessoal muito grande de estar aqui com vocês. A Previdência Social e a legislação trabalhista foram conquistas da humanidade no século XX. Mas, como todo direito, toda conquista feita de muita luta. Igual a essa conquista, somente duas outras questões o século XX brindou à humanidade, que é a questão dos direitos da mulher e a questão do meio ambiente, da ecologia. São duas lutas universais, de caráter universal, e que atingia e abrangia toda a humanidade, todos os interesses da humanidade. Desde o século XIX, se lutava pelos direitos sociais, pelos direitos trabalhistas, pela organização da Previdência Social. A luta das 10 horas de trabalho, o século XIX assistiu à luta pelas 10 horas de trabalho, porque no início aí do período industrial, da implantação do capitalismo, exigia-se trabalho 14 horas, algumas situações 16 horas, né? Aquilo que a gente vê aí na crônica e na literatura, crianças de 5 anos trabalhando, 7 anos, 8 anos trabalhando. Enfim, a humanidade foi reagindo a isso, mas uma luta de século para chegar nas últimas décadas do século XIX lutando por 10 horas de trabalho. E conquistando isso somente em um ou outro lugar, que se conquistava as 10 horas de trabalho. No século XX, assistiu à luta das 8 horas. Eu tenho colocado sempre que o século XIX, a luta pelas 10 horas de trabalho. No século XX, a luta foi por 8 horas de trabalho. E agora, no século XXI, tinha que ser a luta pelas 6 horas de trabalho, para permitir o desfrute da vida, da modernidade da vida pelo ser humano. O Brasil saiu na frente nessa conquista da legislação trabalhista e na conquista da organização da Previdência Social. A Revolução de 30, em seguida a crise mundial,
liderada, comandada pelo presidente Getúlio Vargas, a Revolução de 30 foi outorgando ao trabalhador brasileiro a legislação trabalhista, uma após uma, a partir do ano de 1931, a Revolução aconteceu em outubro, 3 de outubro, chegou-se ao poder em novembro de 1930, e a partir já do início de 1931, uma lei após outra foi-se conquistando a legislação trabalhista no Brasil. Não apenas o horário de trabalho, o descanso, o repouso semanal remunerado, o domingo. As pessoas não trabalhavam no domingo por questões religiosas, muitas vezes, e não recebiam. E outros trabalhavam para poder receber ininterruptamente, de domingo a domingo. As férias foram conseguidas nesse período, um benefício atrás do outro, vem a justiça do trabalho e a implantação dos sindicatos para poder lutar e garantir os direitos trabalhistas do povo brasileiro. É até interessante notar que anteriormente a 1930, os sindicatos não podiam ser estabelecidos no Brasil. Era uma luta intensa organizar o sindicato. Até a Igreja Católica lutava contra isto. A Igreja Católica dividiu os círculos operários, que podiam ser organizados círculos operários. E o Exército Brasileiro, é preciso registrar isso, o Exército Brasileiro, comandado pelo presidente Getúlio Vargas, é que saiu garantindo a organização de sindicatos país afora, para permitir ao trabalhador brasileiro ter um instrumento de luta na defesa, no avanço em novas conquistas, na luta por novas conquistas pelos seus direitos. A Previdência Social, anteriormente, eram caixas de assistências que começaram a se organizar já em final do século XIX e século XX. Eram caixas de assistências que podiam arrecadar algumas contribuições para dar assistência a trabalhadores que adoeciam ou ficavam inválidos até decorrentes de acidente de trabalho, eram amparados por essas caixas de assistência. Somente com a Revolução de 30, com o presidente Getúlio Vargas, é que a Previdência Social no Brasil foi organizada. E é interessante um registro, é que a Previdência Social, desde a sua concepção na Europa, aí, nos tempos lá de Bismarck, na Alemanha, começou a expandir a organização da Previdência Social na Europa, a concepção de que a Previdência Social era social, mas dependia da contribuição dos trabalhadores também para poder ser organizada. E no Brasil, de acordo com o ambiente político reinante a partir de 1930, a Previdência Social foi sustentada, a sua organização tem a concepção de sustentação através dos seus 3 eixos: desconto de 8% da folha de salário pelo empregado, pelo empregador e pelo Estado brasileiro, pelo governo. Era uma compreensão de que a Previdência Social era uma questão comunitária, é da comunidade nacional. E
os eixos fundamentais da comunidade nacional, os trabalhadores, os empregadores e o Estado Nacional. Então, essa concepção de uma previdência social, coletiva, de caráter comunitário, nacional, é que prevaleceu. Nos tempos recentes, isso foi mudado, isso foi alterado, né? Continuou aí a contribuição dos 8% descontados ao trabalhador, o empregador passou a contribuir com valores mais elevados e algumas contribuições, alguma arrecadação específica foi jogada na Previdência como contribuição do Estado brasileiro. Ok, isso não tem diferenças maiores, o interessante é ter a sustentação, mas muito bem. Acontece que antes a concepção era de que todos entravam iguais na formação da sustentação da Previdência Social. Como eu mencionei, uma concepção de comunidade nacional, um ambiente comunitário. A Previdência é um caráter comunitário, é de toda a sociedade. É uma questão da nação brasileira. E o governo contribuía não com algum imposto específico, era com dinheiro do Tesouro Nacional, da arrecadação comum dos impostos, da formação do Tesouro Nacional, porque é a nação que tem responsabilidade, no final das contas, de sustentar a Previdência Social. Hoje, a discussão dos anos recentes, não, a Previdência não dá dinheiro, não tem, é deficitária, não tem recurso, então os trabalhadores não podem, os aposentados não podem ter direitos completos, não podem avançar nos seus direitos, porque o caixa não está dando. Muda a concepção, passa a ser uma coisa de caixa, porque os impostos não foram suficientes, a contribuição dos trabalhadores não foram suficientes, tá? Perdeu aquela noção original de que a Previdência é nacional, é da nação, e o Tesouro Nacional é o responsável pela sustentação da Previdência. É o do Tesouro que saíram os recursos da Previdência, e não uma contribuição tributária específica para poder ir direto para a Previdência ser jogado lá. Pode até, muitos talvez não tem muito efeito prático. No fundo tem, porque quando se muda a concepção, procura-se, não é à toa, né? Isso não é uma coisa sem causa, né? Já dizem os filósofos, né? Tudo tem causa, não é uma coisa sem causa. Eu digo isso para até compreender as lutas hoje da Previdência Social, que teve esta evolução específica, mas tem também um pano de fundo aí de evolução que vem também desde o século XIX. É que na implantação do sistema capitalista, do sistema industrial, que se organizou a partir do século XIX, em seguida a revolução industrial, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, veio aí a máquina a vapor na primeira fase, depois na segunda fase, século XIX, veio a questão da eletricidade, dos meios de locomoção, de transportes, etc. Enfim, isso tudo, esta é a razão de ser da organização do sistema capitalista, isso tudo era de fundo contratual. O sistema capitalista tem duas pernas de sustentação: o contrato e a propriedade.
tudo era uma questão contratual. Hora de trabalho, não, isso não é uma questão da lei, é uma questão do contrato. Condições de trabalho, uma questão do contrato. É o contrato entre empregador e empregado que se cogita. Está tudo ali no contrato. Está tudo ali. Hora de trabalho, o salário, está tudo ali no contrato. Não tem essa história, né, de ter um mínimo para o salário, obriga a cumprir certas regras, porque o contrato é que domina a relação, é o contrato que prevalece. Mas as lutas sociais vieram, aí veio a lei, algumas leis em alguns países, o contrato das 10 horas do século XIX, vieram as leis das 8 horas do século XX, e o Brasil, né, com a legislação trabalhista e a Revolução de 30, veio quebrar isso aí. Veio quebrar isso. Veio quebrar essa concepção de que é o contrato e a propriedade que determinam as relações sociais, as relações econômicas. Com a Revolução de 30, o Estado Nacional brasileiro foi reorganizado. O Estado Nacional brasileiro passou a ter o poder, a competência de intervir na economia, de atuar na economia, até como empresário, até organizando empresas, para poder atuar efetivamente na economia, defender setores da economia, defender o interesse da nação, o interesse nacional. Daí se criou a Vale do Rio Doce, a Petrobras, enfim, todas as grandes instituições brasileiras de atuação na nossa economia. E o Estado atuou na regulamentação da economia. Nos lembremos, né, dos alguns institutos de reguladores da atividade econômica, da economia, como o IBC, o Instituto Brasileiro do Café. O café, o sustentáculo das exportações brasileiras, né, tinha que ser regulado até, né, nós aí, né, de cabelos brancos ou sem cabelo, né, nos lembramos da queima de café que aconteceu no início aí do governo Getúlio Vargas, lembramos das histórias familiares que nossos pais e nossos avós contavam sobre a queima do café, por uma atuação do Estado na economia em época de superprodução, subconsumo, com a crise de 29. O IAA, o Instituto do Açúcar e do Álcool, o pessoal do Nordeste se lembra aí do IAA, que regulava as áreas a ser plantadas. Não era questão de liberdade, de propriedade e contrato mais. As áreas a ser plantadas eram delimitadas, no sentido de vai se plantar tantos hectares, tantos alqueires. Vai se colher tantas toneladas de produção de cana, vai se refinar tantas toneladas de açúcar, para poder regular a produção, regular o mercado. O mundo, em 1927, entrou naquela famosa crise que os nossos pais e avós viveram e nos contaram aí tantas histórias. Hoje, o mundo, desde 2008 para cá, também vive uma crise famosa. Dizem que não é tão grave quanto aquela, mas a mais próxima em gravidade do que aquela. O mundo viveu isso. Viveu antes a Primeira Guerra, 1914-18, dois acontecimentos impactantes no mundo, que o mundo mudou a partir daí. No Brasil, a Revolução de 30 saiu na frente nesta mudança. Não apenas nas leis trabalhistas, na organização da Previdência, mas na recomposição, na reorganização do Estado Nacional Brasileiro.
Enfim, o novo mundo surgiu no século XX para não se repetir aquele esquema liberal, aquela concepção liberal do século XIX, baseada na propriedade e no contrato, para basear-se no interesse social, no interesse da nação, das condições de vida, propiciar o bem-estar da população, das diversas nacionalidades, enfim, um outro parâmetro, uma outra concepção de organização social e de organização da economia. Pois é que, exatamente agora, em nossos dias, aí o chamado neoliberalismo retoma essas questões todas que a humanidade imaginou sepultadas, com a crise de guerra mundial e crise, depois a guerra ainda veio a segunda, que reforçou a ideia da reorganização e da recomposição dos estados nacionais e redefinição das relações sociais e relações de produção. E não é que agora, em nosso tempo, em nossos dias, eles retomam tudo isso. Eu mencionei antes a sociedade, as relações econômicas, as relações de produção baseadas no contrato. Pois não é que agora vem aí essa lei dizer, o contrato prevalece sobre o legislado, prevalece sobre a lei. Era o que era antes, no século XIX, antes, nos primeiros tempos do século XX, antes, aqui no Brasil, da Revolução de 1930. A Revolução de 1930 veio para exatamente cortar, atravessar essa concepção e impor na lei as relações de produção, impor na lei a reorganização da economia, uma nova concepção de relações econômicas, uma nova economia. E eles agora estão trazendo para o nosso tempo, estão trazendo para os dias atuais esta concepção, restabelecer essa concepção. E dizem que isso que é o moderno, dizem que isso que é o atual, a coisa das mais velhas. O retrocesso é imenso, o retrocesso é grande. Isso foi precedido pelo desmantelamento do Estado Nacional Brasileiro, com as privatizações no governo Collor e no governo Fernando Henrique, e algumas continuadas nos governos seguintes. É o que eles diziam que queriam fazer, acabar com a Era Vargas. Porque a Era Vargas era o símbolo dos direitos do povo brasileiro, era o símbolo da conquista de direitos, era o símbolo da incapacidade do Estado Nacional em intervir na economia. O Estado Nacional brasileiro chegou a um ponto de ser um Estado poderoso com força suficiente para poder enfrentar os grupos econômicos nacionais e internacionais, especialmente o sistema financeiro. Veja, o Brasil, o Estado brasileiro, detinha a maior mineradora do mundo, a Vale do Rio Doce e outras empresas de mineração. Minério é uma das riquezas próprias do Brasil. O Estado Nacional assumiu a sua posição e, na década de 30 e 40, desapropriou as empresas de mineração que estavam em mãos e em briga de grupos estrangeiros e assumiu a mineração.
O Estado Nacional Brasileiro assumiu o controle do petróleo. A luta do petróleo é nosso. É uma luta intensa, heróica, do povo brasileiro. O Estado brasileiro assumiu isso. O Estado brasileiro assumiu, construiu as siderurgias, desde a Siderúrgica Nacional, a CSN no Rio de Janeiro, depois se espalhou aí. Porque o Brasil, detendo o minério, tinha que ter a sua siderurgia. Mas o livre mercado, o mundo do contrato e da propriedade, não construía siderúrgica no Brasil, porque senão o Brasil iria industrializar. Industrializando, iria ser um parceiro no mundo, aí uma presença no mundo. País gigante como esse, um território imenso, cheio de tantas riquezas. Se o Brasil industrializasse as suas riquezas, ele ocuparia o lugar das grandes empresas do mundo. Não era isso que o mundo queria. O Brasil avançou na siderurgia, construiu as suas siderurgias. O Brasil implantou a Eletrobras, um sistema de produção de eletricidade país afora. Numa grande luta, a Eletrobras foi planejada no governo do presidente Vargas, depois que ele retornou ao poder em 1950-54, foi retomada, foi planejada, tentou se implantar, não deu tempo, veio o suicídio, e a carta testamento menciona lá a questão da Eletrobras e da Petrobras. Foi o governo Juscelino Kubitschek que construiu aí Furnas e outras hidrelétricas, não conseguiu implantar a Eletrobras para não dar dimensão nacional à produção e controle de energia. O presidente João Goulart, em 1962, com sua habilidade política, conseguiu aprovar no Congresso Nacional a Eletrobras. O Brasil fez o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, depois o BNDES, incluiu o social, que detém mais recursos do que o Banco Mundial para financiar o desenvolvimento brasileiro. O avanço econômico, a industrialização é feita com dinheiro público decorrente das arrecadações para financiar a indústria do desenvolvimento nacional. Expandiu o Banco do Brasil, expandiu a Caixa Econômica. E o Brasil teve um sistema de bancos estaduais para poder financiar nos estados o desenvolvimento de cada estado. Então o Brasil já dispôs de um sistema financeiro poderoso, capaz de concorrer e enfrentar o sistema financeiro internacional. E essa é uma questão tão forte, o Brasil ter essa capacidade financeira, que nós nos lembramos dos estudos de história que o Rui Barbosa, esse famoso brasileiro, esse famoso personagem, foi primeiro-ministro da Fazenda da República, na proclamação da República, foi o primeiro-ministro da Fazenda, e todo mundo diz que ele era jurista, como foi ministro da Fazenda, e aí foi um desastre, porque ele provocou o chamado encilhamento, né? Uma crise na política, das finanças, na economia brasileira, provocada aí por expansão do crédito, expansão de bancos, que o Rui Barbosa, a sua ação fundamental foi criar um sistema financeiro brasileiro para concorrer com os bancos ingleses, que dominavam a nossa economia. Os bancos ingleses financiavam as exportações brasileiras, os grupos econômicos ingleses vendiam as exportações brasileiras mundo afora, e os bancos ingleses financiavam as exportações, as importações brasileiras das firmas inglesas.
da Revolução Industrial. Então eles